Olá a todos, eu sou António Ferreira e este é o Mercado com Critério. E hoje decidi trazer o primeiro episódio com o intuito de vos explicar o que é o mercado, percebermos naquilo em que vamos entrar e antes de entrarmos com todos os conceitos do que é uma análise gráfica, o que é uma análise fundamental, o que é toda uma panóplia de ferramentas, vamos perceber o que é o mercado, onde é que vamos entrar e aquilo que procuramos dele e para que é que ele serve. Vamos lá. Bem, vamos então começar esta explicação do que é o mercado e como é que ele funciona. O que é que nós temos de entender de mercado? Não estou a falar do mercado financeiro, mas da própria palavra mercado. O que é que ele significa? O mercado é algo que já existe desde o início da história do ser humano e teve sempre a relação entre duas pessoas, entre o comprador e o vendedor. O que é que acontece é que, por necessidade de um ou pela necessidade do outro, existe uma troca, uma chamada exchange de produtos, neste caso que eu coloquei aqui o exemplo de uma maçã por um pão, e é utilizada uma unidade monetária. Antigamente utilizava-se os próprios produtos, quer dizer que trocava X maçãs por X pães, mas decidiu-se criar valor e atribuí-lo a uma unidade monetária que foi então o dinheiro. Hoje em dia utilizamos o euro, utilizamos o dólar, utilizamos uma panóplia de moedas e elas próprias sabemos que vão variando. Quer dizer que elas têm um valor intrínseco, claro que nós atribuímos, mas em si a moeda só tem o valor que tem por causa do mercado o sim querer. E quando olhamos para esta percepção do que é o mercado, o que é que nós temos de entender enquanto investidores? Nós temos de perceber o porquê é que tanto o vendedor como o comprador irão entrar no mercado, porque nós sabemos que ao entrar no mercado podem haver bons negócios, podem haver maus negócios, pode haver aquele negócio que fica no break-even, quer dizer, não estou a perder nem estou a ganhar, está a ser um negócio justo, está a ser um negócio honesto. E é esta a análise que nós temos de fazer do mercado. Será que, neste exemplo, o comprador precisa do pão? Será que o vendedor tem pão a mais e procura angariar algum dinheiro? Será que está a haver uma crise das maçãs, então as pessoas que têm algumas maçãs vão vendê-las no mercado? Será que está a haver uma procura muito grande pelo pão, então a pessoa que tem as maçãs em reserva vai decidir despachar, entre aspas, as maçãs para obter algum pão, porque sabe que o pão vai subir? Este exemplo, claro que é muito básico, porque o objetivo é nós percebermos mesmo o fundamento por trás desta análise do conceito de mercado, mas é muito importante sabermos isto antes de entrarmos para a análise para os gráficos, porque nós temos de perceber que nisto que é o comprador e o vendedor, que falarei em outros episódios, mas posso já explicar que existem os dois conceitos de bullish e de bearish, em que o bullish é aquele que acredita que o mercado vai subir, quer dizer que é o comprador, e o bearish, que é aquele que é o vendedor, acredita que o mercado vai descer. Ambos estão no mercado e cada um tem o seu objetivo. Quer dizer, se uma pessoa compradora, uma pessoa que acredita que aquele bem vai ser útil para ele, ou que acredita, sabe lá ela, que o produto em si vai subir, como o exemplo que eu tinha dado do pão, nós temos que perceber que o mercado vai ser então uma disputa entre pessoas, entre vendedores e compradores que têm objetivos diferentes. Pode haver um que está com o objetivo então de ver o seu produto aumentar de valor, pode haver outro que acredita que realmente o produto no qual se está a investir vai descer. Então temos de ter essa percepção que o mercado não está todo para o mesmo sentido e daí haver então esta disputa dos preços e devemos muitas vezes o preço a subir, a descer, a subir, a descer, muitas vezes a ter suportes, a ter resistências que mesmo que não percebas muito de investimentos, já ouviste estes conceitos, porque existem então os tais objetivos dentro do mercado. Quando nós olhamos para aquilo que é o mercado financeiro, que é aquilo que nós procuramos perceber, nós percebemos que
é diferente. Nós não estamos a trocar maçãs por pães, mas neste caso estamos a trocar o capital, que é nosso, ou de outra fonte, por instrumentos financeiros. Estes instrumentos financeiros podem ser trocados a partir de diversas maneiras, pode ser a partir de bancos, mas neste caso nós procuramos o quê? As corretoras, porque é a maneira mais fácil hoje em dia e para pessoas jovens, para pessoas da nossa idade, dos 20, 30 anos, de poderem comprar então ativos financeiros. Alguns exemplos que as pessoas já conhecem são as ações, dívidas, também chamadas obrigações, fundos, ETFs, etc. E nós sabemos então que, como já tínhamos visto anteriormente, o mercado, neste caso financeiro, tem sempre pessoas com objetivos diferentes. Neste caso, temos o investidor, que neste caso é a pessoa que tem o capital, que tem o dinheiro parado e quer que ele cresça, ou que acredita que a empresa onde vai investir o dinheiro, ou a ação, etc., vai subir de preço. Ou, neste caso, podemos ter a empresa que quer crescer e para isso abre-se ao mercado e vai pedir então, invistam em mim para eu ter dinheiro, ter capital e poder crescer. Então, no mercado financeiro temos também esta vertente de ligar duas necessidades relacionadas a duas entidades diferentes. Isto é, o mercado tem pessoas que podem então querer objetivos diferentes e daí o mercado crescer e ter toda a competitividade. Dentre os instrumentos financeiros, vou já dar a explicação de alguns que são os mais habituais de se falarem. Um deles é as ações, que são muito famosas por serem então participações em empresas. Desta maneira, vou falar de uma forma muito básica, porque mais à frente, quando tivermos a fazer outras análises, vou entrar mais no assunto das ações, mas o que nós fazemos é, ao comprar uma ação, estamos a comprar uma parte da empresa. Isto é muito importante perceber porquê. Porque nós, quando estamos a investir, por exemplo, numa ação da Apple, e digo já que sempre que eu der exemplos de empresas, neste caso tenho aqui a Spotify, eu nunca estou a advertir para o investimento nesta empresa, mas neste caso da Spotify, eu ao comprar uma ação da Spotify, estou a comprar um pedacinho daquele negócio. E quando nós compramos um negócio, nós temos de perceber que existem várias vertentes, porque é como se fôssemos o CEO da Spotify. A diferença é que em vez de termos um controle sobre a empresa, vamos ter um controlo acerca daquilo que vai ser a rentabilidade da empresa. Se a empresa subir, nós temos uma parte dessa subida que nos será dada tanto a nível de crescimento, se for um ativo acumulativo, ou se for distributivo, e então a empresa, quando tem os lucros, vai distribuí-los pelas empresas. Isso é algo que vamos falar mais à frente, mas o que é que importa saber agora? Importa saber o porquê que uma ação varia, porque nós, quando entramos no mercado, é muito giro, ok, estamos a comprar uma parte de uma empresa famosa, mas importa saber, ok, quais é que são os riscos que nós temos, porque é que esta ação varia. Alguns exemplos são os resultados, que normalmente são lançados de forma trimestral, a partir de relatórios que a empresa lança a todos os seus acionistas e que indicam então, olha, o nosso lucro foi este, a nossa rentabilidade foi esta, etc, etc. E nós sabemos que se uma empresa lançar um resultado bastante positivo, que a reação do mercado vai ser muito positiva também e vice-versa. Também a nível das expectativas, que é algo importante, porque se estivermos a falar, e principalmente hoje em dia com toda a inteligência artificial, existem empresas que têm uma expectativa muito alta em cima dela. Uma empresa, vou dar o exemplo da Nvidia, é uma empresa que, devido à produção dos chips, tem muita expectativa em cima dela e isso vai afetar o preço, claro, vai inflacionar. Tens para a mesma oferta, há muita procura e isso vai fazer com que os preços também subam. Temos também o contexto económico, claro, se estivermos numa altura de regressão económica, numa altura em que as pessoas estão mais apertadas de dinheiro, muitas vezes não vão colocar os seus investimentos em ativos mais de risco, como são os das ações. E depois temos a própria procura e oferta, que acabam por ser então a lei do mercado. Isto é, se o mercado, nós formos a analisar o gráfico e houver uma resistência muito grande dos preços, sabemos que o preço até pode subir, mas que vai sofrer para ultrapassar essa barreira. Neste caso, temos outro ativo
que acaba por ser a dívida, também chamada de obrigações, em que o que acontece é que nós compramos dívida de uma instituição. Vou dar o exemplo de um banco, de um governo, de uma própria empresa, etc. O que acontece é que essa instituição, vou dar um exemplo do banco, está com uma dívida e o que nós vamos fazer é vamos comprar uma parte dessa dívida e vamos passar a ser então credores dessa tal causa. O que acontece é que nós, ao comprarmos essa dívida, vamos estar a ter o acesso a juros que serão pagos ao fim de um ano, ao fim daquilo que for assinado no contrato. Este é um ativo que, ao estarmos a falar de grandes instituições, de falar de bancos, a falar de grandes empresas, a falar de próprios estados, de governos, vai ser menos arriscado, porque se formos a pensar no caso do governo de Portugal tiver a emitir dívida e nós decidimos comprar a dívida do governo de Portugal, a única maneira que existiria para nós não recebermos o juro do governo seria o governo acabar. Nós sabemos que isso é algo muito improvável de acontecer, então também o benefício que nós vamos receber, neste caso a taxa de juros, será muito baixa, porque está relativa ao risco que está associado a esta compra. Normalmente a compra de dívida ou de obrigações acaba por ser algo visto como um investimento de menor risco, mas também traz menor benefício a nível financeiro. Como no outro caso, varia devido a resultados. Nestes casos, resultados muitas vezes pode ser relacionado ao próprio governo, como está a funcionar, ou da própria instituição, mas não ligando muito ao que está aqui da parte da variação, também depende muito se cumprimos com todo o prazo da dívida. Por exemplo, se fizermos um contrato a 2 anos, nós temos de garantir que durante os 2 anos está tudo on point, para depois, ao fim dos 2 anos, recebemos então o tal juro, ou 6 meses, 3 meses, dependendo do que tiver no contrato. Quanto a fundos e ETFs, este aqui é um caso que hoje em dia fala-se muito, que acabam por ser os fundos de investimento, em que existem então várias entidades que colocam quantidades de dinheiro e investem num grande conjunto de ações. Para além dos fundos de investimento, existe aquilo que hoje em dia se fala muito, que são os ETFs, que acabam por ser um fundo de investimento, mas que está negociado em bolsa. Isto é, quando entramos numa bolsa, temos, por exemplo, um índice que é, por exemplo, o SP500, que sabemos que são então as 500 maiores empresas do mundo, e o que acontece é que essas 500 maiores empresas, esse índice que existe, é replicado a partir de uma compra de um conjunto de ações. Quer dizer, se tivermos o SP500 com as 500 ações, vai haver um índice que será replicado. Quer dizer que se a ação subir, por exemplo, da Apple, que sabemos que faz parte do SP500, esse índice também vai aumentar o valor da Apple, e nós, ao investirmos nesse ETF, nós estamos a garantir que a partir de um ativo financeiro conseguimos então investir quase que fosse num índice inteiro, ok? Se eu colocar 10 euros no ETF do SP500, é como se eu estivesse a investir em 10 euros divididos pelas 500 empresas. Quais é que são os riscos e benefícios destes ativos, neste caso no ETF? É a valorização ou desvalorização dos ativos, que no caso do SP500, se por exemplo a Nvidia cair ou descer, isso vai inflacionar no caso do preço do ativo. E depois também, claro, o contexto económico, a procura e a oferta, que são muito importantes e estão sempre relacionadas a todos os ativos, mas de relembrar que aí está, um ETF, ao estar a abranger bastantes ativos, neste caso bastantes ações, claro que vai ter um risco sempre menor. Também depende muito de como o ETF estiver investido. Por exemplo, se estivermos a falar de um SP500, ele está distribuído por 4 ou 5 setores. Se formos, por exemplo, comprar um ETF só de tecnologia,
ok, que está distribuído por 10, 20 empresas, vou inventar, mas se o setor da tecnologia descer, o ETF desce todo, ok? Por isso, mesmo o ETF sendo visto como um investimento mais seguro que o das ações, temos também de ter esta noção que, ok, tem 500 empresas, mas elas têm de estar bastante distribuídas por diferentes setores para, no caso de um setor em específico cair, o ETF não ir por aí abaixo. Falando de toda esta parte de investimentos, é bastante importante percebermos que no mercado existem diferentes pessoas. Existem bancos, existem instituições grandes, existem investidores de retalho, que são o nome dado aos investidores comuns, como eu, como qualquer pessoa que ouve este podcast, que decide abrir uma corretora e investir 10 euros numa empresa. E existem, pronto, claro, grandes investidores, pessoas que movem muito dinheiro, e é importante percebermos quando entramos no mercado, não perceber só como ele funciona, quais é que são os ativos que podem ser trocados, envolvidos neste mercado, mas também perceber com quem é que nós estamos a lidar. E muitas vezes as pessoas pensam, mas o mercado é muito complicado porque existem os tubarões, existem os grandes bancos que movem muito dinheiro. E é importante nós percebermos, ok, existem essas desvantagens, nós temos menos capital, nós influenciamos menos o preço das ações, mas também existem vantagens que nós temos de perceber a partir daí. E uma das vantagens que eu, tu, qualquer pessoa que invista tem, é a liberdade que nós temos em chegar à corretora e comprar uma ação e vender a ação. Isto parece bastante normal e bastante óbvio, mas, por exemplo, um banco que tenha muito dinheiro investido, por exemplo, na Microsoft, eles não podem chegar lá e vender as ações, porque ao vender essas ações, eles vão criar um efeito corrente no preço do ativo. Por exemplo, temos a Microsoft num certo preço, vou dizer os $100 por ação. Se chega lá o banco e decide vender, o preço vai ser afetado por isso, e isso influencia um bocado a forma como essas grandes instituições movem no mercado. Por exemplo, nós sabemos que existem bastante manipulações de preços. Por exemplo, quando um banco procura, por exemplo, vou dar um exemplo bastante claro. Quando o preço está numa zona em que não sabe se vai descer ou subir, muitas vezes dá jeito que o preço teste num setor mais abaixo, por exemplo, dos 100 aos 80, consolida e depois volta a subir. Os bancos, muitas vezes, procuram isso e manipulam ao fazer o quê? Vendem ações, mas ao vender as ações, vendem grandes quantidades de ações, o preço desce do mercado e depois compram novamente para o preço voltar a subir. E isto já liga ao segundo ponto, que é a manipulação do mercado. Nós não temos a capacidade de fazer manipulações de mercado, mas esses bancos têm. E se nós conseguimos perceber, a partir da análise gráfica, a partir da análise fundamental, a forma como eles procuram manipular o mercado, como eu disse, nesses retestes em que o preço parece que vai explodir, mas afinal ainda vem abaixo, que é para depois explodir ainda mais, nós conseguimos fazer esta análise, nós conseguimos muitas vezes aproveitar oportunidades que para uma certa instituição seria só uma maior segurança na capacidade da ação, e para nós é uma certeza de que, ok, eu conheço este padrão que está a acontecer no mercado, vou entrar a X e vender a X mais Y. E isto é bastante importante perceber. E por último, também a pressão externa, que é de clientes. Vamos dar o exemplo das empresas que têm os PPRs. Nós sabemos que os PPRs são, então, vamos dizer, instituições, casas de investimento que criam um conjunto de ações, vendem aos seus clientes e depois têm analistas que vão fazendo a análise dessas ações e mudando a percentagem desses pacotes. Vou dizer um pacote A que tem 5 empresas. Cada empresa tem 20%, e eles vão analisar o mercado. Esta empresa está a melhorar, vai passar de 20 a 25, outra diminui. E o que acontece é que existem analistas que literalmente conseguem garantir o máximo de lucro possível.
Só que depois existe a pressão que está sempre implícita nestes investimentos. Se eu coloco 100 euros num PPR e eu vejo que eles investiram na Microsoft tem um poder de 40% nesse PPR e a Microsoft só 10. Eu, como cliente, eu não vou gostar. Vou chegar ao pé do dono do PPR e vou dizer: olha, vocês têm de vender a Microsoft porque isto está a correr muito a mal. Só que, muito provavelmente, os analistas que percebem mais investimentos do que vocês dizem: ok, a Microsoft está a descer, mas está aqui uma oportunidade de negócio muito boa. A nível fundamental, é uma empresa que tem bastantes fundamentos. A nível gráfico, daqui a umas semanas pode vir a subir. Os clientes não querem saber disso. E nós temos essa oportunidade, enquanto investidores de retalho, de não ter essa pressão externa. Eu, se neste momento acredito, e é o que eu quero que vocês consigam fazer depois de ouvirem bastantes podcasts, bastantes episódios deste podcast, é que vocês consigam perceber que uma ação, mesmo que esteja a descer, mesmo que esteja a subir, que é boa, que é fundamentalmente faz sentido e que vocês investam na empresa e que vocês vão dormir e sentem-se confortáveis com essa empresa. E isso é uma liberdade muito boa que nós temos e que merecemos no mercado, que é nós acreditarmos nos investimentos que temos. E acho que essa é uma dica número 1 que posso já dar neste podcast, que é algo que eu já prometi, que ao longo dos episódios diria algumas regras para irem memorizando. E a primeira que eu vou-vos dar é: vocês só podem investir em ativos se conseguirem à noite ir dormir e não estarem a pensar nele. Eu vou investir 100 euros na Apple. Eu vou dormir, olho para o gráfico, 5%, desceu 5% num dia. Uma pessoa que não acredita na Apple vai vender a ação. Porquê? Porque perdeu 5%. Ai, o meu dinheiro. E o que é que aconteceu aqui? Se vocês acreditarem realmente que aquela empresa a nível fundamental é muito boa, porque o iPhone é o melhor telemóvel e porque a nível de inovação são uma empresa que tem muita inovação e que no futuro vai ter muita relação com o AI. Se vocês realmente perceberem isto na empresa, vocês não querem saber se ela em poucos dias desceu ou não. Vocês querem saber daqui a um ano onde é que ela está. Ok? E é isto que vocês têm de perceber. Por isso, olhando para esta pergunta, conseguimos bater o mercado? A minha resposta é sim, porque nós não temos pressão nenhuma. Nós abrimos a corretora, olhamos para as empresas, fazemos a análise fundamental e dizemos: esta empresa faz sentido? Sim, compro. Não, deixa estar. Ponto. O dinheiro é nosso. Se o gráfico estiver a descer, que se lixe. Fomos nós que colocámos o dinheiro, nós acreditamos, e se isto descer e for a zero, quem fica mal sou eu e mais ninguém. Ponto. Ok? Vamos avançar e olhar aqui para um tópico relacionado com o que eu disse anteriormente, das instituições que estavam no mercado, etc. E um tópico que acho que é muito importante perceber é o que é uma IPO. Uma IPO, que em inglês significa Initial Public Offering, acaba por ser uma empresa que decide entrar no mercado. Porquê é que uma empresa entraria no mercado? Nós já atrás falámos disso. Falámos de porque é que o mercado existe. O mercado existe porque várias pessoas têm interesses diferentes e entram no mercado para satisfazer dessas necessidades. Uma empresa, se entra no mercado, é porque se quer abrir às pessoas. Ela quer que as pessoas investam na empresa e que lhes deem dinheiro para quê? Para eles terem oportunidades de investimento. Precisam de dinheiro para investir num novo telemóvel. Precisam de dinheiro para investir numa nova sede, numa nova tecnologia. O que eles fazem é isto. Eles abrem-se ao público e tornam-se uma empresa dentro do mercado. E o que é que elas oferecem? Oferecem ações, oferecem X ativos. E o que é que as pessoas dão? Dão aquilo que elas querem. Dão o dinheiro e recebem uma parte da ação. E assim o mercado cresce e acabamos por ter investidores a participarem no crescimento da empresa e a empresa a participar no crescimento do valor da carteira desse investidor. Porque se a empresa crescer, ela vai dividir os seus lucros com quem é ativista da sua empresa. E assim o que acontece é que temos então um crescimento simultâneo de tanto
da empresa como também dos seus investidores. Com isto, chegamos a uma parte final aqui, mais conclusiva daquilo que foi este episódio, que é olhar então para aquela que é o mercado e o seu objetivo, e o porquê que ele sobe e desce. Existem várias razões. Existe a taxa de juros, que está alta, que está baixa, tens a inflação, tens as expectativas dentro do mercado, a procura, a oferta, o próprio crescimento económico das grandes potências, setores e indústrias específicas, como o caso da AI que eu já disse, eventos geopolíticos, como as guerras que estão a acontecer, os resultados, a própria emoção, que é algo que vai ser falado mais para a frente em outros episódios, o próprio passado das empresas. Estes são todos fatores que influenciam em o preço de um ativo subir ou descer. Mas o que nós temos que perceber é que a longo prazo a única coisa que faz uma ação subir no mercado é o racional. Pode haver, as grandes especulações. Por exemplo, agora vou dar um exemplo. A Tesla iria lançar uma nave espacial no mercado e todas as pessoas podiam comprar uma nave espacial. Até ser lançado o produto ia haver uma grande especulação do preço e é uma grande emoção, e depois o crescimento económico está a acontecer, os resultados da empresa estão a ser muito bons e as pessoas estão muito emotivas porque finalmente vão poder comprar um foguetão e andar pelo espaço. Mas até o produto sair, até nós compreendermos que a empresa realmente consegue e tem capacidade para fazer isso, que realmente é uma empresa que estruturalmente está preparada para entrar nesse mercado, de, criar o próprio mercado. Isto é tudo parte de uma regra de conhecimentos racionais que são bastante importantes de perceber, e eles só vão acontecer e só vão ter resultados no mercado a longo prazo, que é quando houverem resultados, que é quando houver toda uma demonstração aos acionistas de que fundamentalmente essa empresa faz sentido. E é isto que nós temos de perceber quando olhamos para o mercado, e esta vai ser a regra número 2, que é: não nos vamos colocar em aventuras que, e agora relacionado com a regra número 1, vamos dormir e ficamos a pensar nelas. Não pode ser. Nós temos de ter a noção de que investir não é colocar dinheiro num ativo especulativo. Não é investir na Nvidia porque dizem que na internet a Nvidia é muito boa. Ok, tu vais investir na Nvidia e ela vai subir. E vai subir. E vai subir. Mas não passas a ser um investidor por causa disso. Porque o problema vai ser quando a Nvidia descer 10%. O problema vai ser quando a Microsoft, que é uma empresa que fundamentalmente se tem mostrado cada vez mais sólida, começar a descer. O que é que vai acontecer? Vais vender. Mas a Nvidia é muito boa. Ok, desceu 8% ontem. E agora? O que é que fazes? Este é que é ser investidor. É saber ganhar e saber perder. E perceber o porquê que ganhamos e o porquê que perdemos. Porque muitas vezes é fácil não pensar porque é que ganhamos. Porquê? Porque tenho a carteira mais recheada. Não interessa. Será que é assim? Então, e se a empresa descer? É porque algo que nós temos de ter em noção, e vou já dar esse exemplo, que é também a ideia de que vou comprar agora porque o preço desceu e depois compro, que ela depois vai subir. Vamos dar o exemplo da Bitcoin. Bitcoin está a 100 mil, desce para 50 mil e vou investir na Bitcoin porque ela depois vai subir. E eu pergunto assim, porquê que a Bitcoin vai subir? Porque já valeu 100 mil e agora desceu para 50 mil, é uma oportunidade de investimento incrível e agora só tem de subir. E eu agora quero que faça um raciocínio comigo. A Bitcoin está a 100 mil euros. Ela desce para 50 mil. Quanto é que foi a queda que ocorreu no mercado? Ocorreu uma queda de 50%. Ok? Passou de 100 mil para 50 mil. Uma queda de 50%. Mas agora vou investir na Bitcoin porque ela agora vai voltar a subir e vai ser a oportunidade de ouro. Ok. Vai subir outra vez para os 100 mil. Agora a pergunta que eu vos faço é: quanto é que é a subida
de 50 mil para 100 mil. Não é 50%, é 100%. Subir de 50 para 100 é uma subida de 100%. Nós temos que perceber uma coisa. Eu quando invisto 50 euros da Bitcoin a 100 mil euros, a descida do preço vai influenciar o meu investimento a nível percentual. Não vai ser a relação com o Bitcoin. Mas a Bitcoin subiu 20 mil euros. Está bem, se tiveres 1 euro investido, vais ganhar cêntimos. Porquê? Porque é a nível percentual. O preço, fazer esta variação de 100 mil para 50 mil e de 50 mil para 100 mil outra vez, vocês perderam 50%, certo? Mas depois, para subir de novo, já tem de subir 100%. Estão a perceber? Porque é que uma empresa do nada descia uma percentagem e para subir voltava a subir o dobro. Ok? São relações que nós temos que perceber no mercado e não entrar em jogos de tentar adivinhar coisas. Ok? E isso faz parte nas conclusões. Nós no mercado somos um peixinho vermelho. No meio de tubarões. No meio de peixes que não sabem o que estou a fazer, mas que vão para a internet e dizem o que querem. Tens peixes grandes que são grandes instituições que têm muito dinheiro investido, mas que não podem simplesmente descer agora no oceano, porque toda a gente vai ver e vai influenciar o preço do mercado. Tu não. Tu és ali um peixinho pequenininho. Se quiseres, escondes-te. Se o mercado estiver mal, tu escondes-te e não entras. Se te vis uma oportunidade, vais. És um peixinho, cabes em todo lado. Queres uma ação, gostas de uma ação, compras. Não gostas, vendes. E nós temos de perceber isso. Nós dentro do mercado, nós não temos de ter medo do tamanho que temos e temos de perceber as vantagens que nós temos enquanto pequenos investidores e da liberdade que temos em realmente perceber as ferramentas e todo o conhecimento que conseguimos obter a partir da análise gráfica e fundamental. E, como disse, nós temos de realmente perceber o que estamos a fazer, porque isto está mais que provado. Falem com investidores, pessoas que vocês conhecem. Se sai uma notícia acerca de um ativo, e sabemos que o Donald Trump cada vez só fala mais da Bitcoin. Quando ele diz que sobe, ela desce. Quando ele diz que desce, ela sobe. Quando dizem que vai ser à altura da subida da Bitcoin, a Bitcoin desce. Não nos vamos guiar pelas notícias, porque se formos a guiar pelas notícias, vamos ficar como elas, ultrapassadas. Duram um dia, duram 2 dias e nunca mais ninguém as vê. Com isto, acabo este primeiro episódio do podcast. As conclusões que nós temos de tirar é que o mercado, e neste caso o mercado financeiro, é um local onde várias pessoas, várias entidades, várias instituições, pessoas com maneiras diferentes de olhar para os ativos, vêm para discutir aquilo que será o futuro do próprio ativo. Vão procurar obter um ativo que está a subir, vão-se tentar livrar de um ativo que está a descer, vão tentar pegar no seu capital, neste caso dinheiro, e colocá-lo a render. Vão procurar comprar um ativo com menos risco de investimento, como o caso das obrigações. E é isto que temos que perceber no mercado. E compreender que o mercado é feito de diferentes ativos e cada ativo é muito diferente. E cada ativo tem de ser olhado de uma maneira diferente, porque cada um tem objetivos diferentes dentro do próprio mercado. Se eu for comprar um ativo, o comprador e o vendedor vão ter objetivos diferentes do comprador e o vendedor de uma obrigação. E esta é a conclusão que eu tenho para este vídeo, é de que temos então de olhar para cada ativo de maneira diferente, compreender onde e quais os objetivos que os compradores e vendedores costumam ter neste mercado e sabemos olhar fundamentalmente e graficamente para esse ativo e perceber as vantagens e desvantagens que nós podemos ter ao negociar com outras entidades, com outras pessoas que
podem ter capacidades diferentes à partida a nível financeiro, mas a nível de liberdade de expressão, liberdade de compra e venda de ativos são diferentes das nossas. Espero que tenham gostado. Este foi o primeiro episódio e vemos na próxima. Obrigado.